Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos ao quarto domingo da Páscoa. E como vocês estão? Passaram bem desde o nosso último encontro, preparando a liturgia dominical no domingo passado? Espero que sim, mas nós sabemos que nem tudo corre assim de uma forma linear e tudo muito sereno. Às vezes há curvas, há obstáculos, há sofrimentos, há alegrias, conquistas, vitórias, mas também derrotas. E assim vai caminhando. Entre trevas e luz, nossa vida vai seguindo. E hoje vem para nós a certeza: nós temos um pastor. O pastor nos conduz. E esta certeza de que há um pastor que nos ama, que nos conduz, isto dá para nós um pouco mais de segurança. É muito bonito o tempo pascal, a mística do tempo pascal. Nós vamos percebendo que a igreja vai se formando. Aliás, neste tempo de Páscoa, nós vamos descobrindo os elementos importantíssimos na igreja. E hoje, o elemento importante que aparece é a imagem do pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Que bom que nós temos na igreja o pastor que é Jesus Cristo. Neste quarto domingo da Páscoa, a igreja celebra o Dia Mundial de Orações. Mundial, prestem atenção. Dia Mundial de Orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. É dia de rezar por aqueles que exercem o ministério ordenado, os bispos, os padres, os diáconos permanentes e também os diáconos transitórios, e também pelos consagrados, a vida religiosa, os irmãos, as irmãs, os consagrados. E rezar pelas vocações, por aqueles que estão sentindo-se chamados por Deus para o exercício, quer do ministério ordenado, quer a vivência da vida religiosa. E são muitos os adolescentes, os jovens, que sentem chamados, atraídos por Cristo. Vale recordar que pode estar morando na sua casa o padre de amanhã, o bispo de amanhã, o consagrado, o religioso, a religiosa de amanhã. Rezemos pelas vocações. Na nossa diocese temos intensificado as orações pedindo ao Senhor que envie operários para a messe. O Papa todos os anos escreve uma mensagem para este dia de oração pelas vocações. E neste ano ele disse: chamados a semear a esperança e a construir a paz. Claro que a mensagem do Papa leva em consideração a palavra e a preparação para o Ano Santo de 2025. A Igreja está preparando a celebração do Ano Santo, que traz como tema Peregrinos da Esperança. Então o Papa já lembra os vocacionados, os ordenados, os da vida religiosa, que somos chamados a semear a esperança e a construir a paz, sabendo dos tantos conflitos que existem no mundo de hoje, as guerras, construir a paz. E ele traz uma palavra dizendo que a esperança existe, mas com a nossa oração nós podemos abrir a porta. A esperança existe,
mas com minha oração abro a porta. O Papa recorda aqui nesta mensagem que estamos no ano da oração em preparação para o jubileu do próximo ano, o jubileu do Ano Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos nesta alegria de descobrir que há um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Este pastor é Jesus Cristo. Realmente ele deu a vida por nós, morreu na cruz. Ele aproximou-se das pessoas. Jesus menciona ali no templo que o mercenário, o pastor é diferente do mercenário. O mercenário, aquele que exerce o seu trabalho por dinheiro, não é pastor. Ele não é o dono das ovelhas. Quando vê o lobo chegar, ele abandona as ovelhas, ele foge e as ovelhas então se dispersam. Jesus é o contrário, ele é o pastor. Permanece junto das ovelhas, ele as protege, ele dá vida a elas. E muito mais do que isso, ele conhece as ovelhas, sabe de uma por uma. É muito bom sabermos que nós, como ovelhas de Cristo, somos conhecidos dele. Ele nos conhece, ele nos ama, ele é o nosso pastor, ele dá a vida. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele sabe que existem muitas pessoas no mundo. Eu dou a vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo me dirigir, eu devo conduzir, elas vão escutar a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que grande esperança de Cristo! A esperança de que possa haver um único pastor e um só rebanho. Neste mundo tão dividido, com tantas divisões, com tantas polarizações, Cristo está nos lembrando isto. Haverá um momento em que se chegará a ser ter um único pastor e um só rebanho. E nós que pertencemos à Igreja Católica, devemos ter esta consciência de que o caminho que estamos fazendo é o caminho que nos leva à unidade com este pastor, que é Jesus Cristo. Agora, aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo, que não conhecem este caminho, então nós rezamos, oferecemos as nossas orações por elas. E nós encontramos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, sabemos que no tempo da Páscoa, a primeira leitura é sempre tirada dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos um homem cheio do Espírito Santo, que exerce a missão aí de pastor, dando continuidade à missão que Jesus lhe ensinou, lhe transmitiu. Ele fala aos chefes do povo e anciãos, dizendo ali diante do momento em que eles estão sendo interrogados, tinham sido presos, estavam sendo interrogados, então eles dizem, estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Mas ele não hesita, que ele fez aquilo por Jesus Cristo, é em nome de Cristo, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, e que este homem está curado. Se lá no pátio onde Jesus estava sendo julgado, Pedro negou Jesus, aqui ele dá o testemunho diante das autoridades que poderia condená-lo também. Ele dá um testemunho muito seguro. É em nome dele, daquele que vocês mataram, que crucificaram, que Deus ressuscitou, é em nome dele que este homem está curado. E se no Evangelho Cristo se apresenta como o pastor, aqui Pedro chama a atenção para dizer que Cristo é a pedra que foi rejeitada. A pedra, ele se tornou a pedra
angular. A pedra angular, ela não é grande, é uma pedra pequena colocada nas construções e de onde começa a base, fazer a base, depois erguem-se as paredes e vem todo o conjunto da edificação. Na edificação da igreja, Cristo é a pedra angular. Fica escondida essa pedra ali debaixo da terra, no início da base. E saber que nós estamos fundados, nossa casa, mãe, a igreja, a nossa vida está fundada na pedra angular, que ela é pura, é bela, é segura, é firme. Isto nos dá então segurança. É a mesma imagem do pastor. Esta unidade que nós temos do pastor e Cristo é para nós então a pedra angular. O salmo é o mesmo refrão que relembra esta leitura. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta imagem do bom pastor e da pedra angular e do dia de oração pela santificação, das vocações sacerdotais, religiosas, vamos oferecer a nossa oração ao Senhor neste quarto domingo, participar da liturgia, renovar a nossa esperança. Não sabemos o que vem pela frente, nós podemos imaginar, projetar, mas há sempre as surpresas. Não sabemos o que virá, estamos nas mãos de Deus, amparados por Cristo, que é o nosso bom pastor. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem com Deus. Um grande e fraterno abraço.